Olá, sejam bem-vindos ao canal do Colégio Alciste. Eu sou o professor Claudio Araújo, conhecido por muitos como Tio Bolinha. Hoje eu vou dar aula para vocês de filosofia, que corresponde à unidade 2 do livro de vocês, que fala sobre cuidar de si e dos outros. Mas antes que essa aula comece, eu já quero que ela comece nesse clima aqui, sabe? Bombaya, yeah yeah yeah, bombaya, yeah yeah yeah, bombaya, yeah 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 yeah. Vejam só o quanto eu estou morrendo de saudade de vocês. Estou dançando até Blackpink. Mas vamos ao que interessa? Na aula de hoje, meninos, eu vou falar para vocês um pouco sobre dignidade humana. Vou falar sobre a dignidade humana na perspectiva de Immanuel Kant. Professor, afinal de contas, quem é Immanuel Kant? Meninos, Kant, ele foi um filósofo alemão do século XVIII, que foi um dos principais filósofos da filosofia moderna. Ele falava sobre termos que abrangiam desde a moralidade até a natureza, sobre tempo, mas apesar desse termo dignidade humana parecer ser um termo bem filosófico, ele já é bem antigo. Esse termo não é de hoje. Para falar sobre dignidade humana, antes de falar na perspectiva do Immanuel Kant, é preciso também que a gente leve em consideração outras perspectivas. Ai, que nome difícil, professor. Perspectivas. Vamos imaginar olhares diferentes. Vamos ver dignidade humana a partir do olhar grego, vamos ver dignidade humana a partir do olhar cristão e depois vamos ver dignidade humana a partir do olhar de Kant. Como eu havia dito para vocês, esse termo de dignidade humana, ele já é bem antigo. E ele se desenvolveu e ele chegou a se concretizar e se consolidar dentro do cristianismo. Meus amores, foi o cristianismo que trouxe ideias inovadoras e revolucionárias sobre esse conceito de dignidade humana. Ideias que tratavam não só da dignidade humana, mas de outros conceitos também, como o conceito de liberdade, o conceito de consciência interior. Mas antes de entender sobre esse termo de dignidade humana, a partir do olhar de Kant, vamos olhar ele a partir do olhar grego. Para os gregos, meninos, havia uma hierarquia, sabe? Onde os melhores de natureza deviam estar acima dos menores de natureza. E aí foi através do cristianismo que trouxe um novo olhar para esse termo. O cristianismo, ele vai dizer o seguinte, que todas as pessoas, elas são iguais em dignidade. E meninos, essa ideia foi uma ideia muito grandiosa. Enquanto que para os gregos, alguns eram melhores por natureza e outros eram menores por natureza, para o cristianismo, todos tinham qualidades naturais diferentes e distintas um dos outros. E para o cristianismo, eles falavam que agir de forma bem ou mal pouco importava. Para o cristianismo, o que realmente importava era como a gente ia agir diante dessas qualidades da natureza. Então, se todos nós somos iguais do ponto de vista da moral, o que mais vai importar, então, são as nossas decisões. Era mais ou menos o seguinte, era como se o que nós escolhêssemos fosse mais importante do que os nossos talentos. Vamos pensar o seguinte, agir de forma boa ou agir de forma ruim ou má vai depender de cada um de nós. Então o cristianismo, ele desenvolveu um termo muito importante, que foi sobre liberdade, mais precisamente sobre o conceito de livre-arbítrio. Professor, o que é livre-arbítrio? Que eu nunca ouvi falar. É como se cada um de nós tivéssemos a possibilidade de escolher alguma coisa, ou fazer, ou agir da forma que nós acharmos conveniente. Nós temos liberdade diante das nossas ações e temos consciência sobre isso também. Então o cristianismo, ele abriu portas para outros termos, por exemplo, como o de consciência interior. Mais ou menos o seguinte, não importa se você vai agir de uma forma boa para parecer legal ou para parecer bacana, para parecer bonitinho pro coleguinha. O que mais importa de verdade é fazer uma boa ação a qual a sua consciência esteja tranquila em fazer ela. Então esses conceitos de liberdade, de igualdade, de dignidade humana, eles ganham uma nova perspectiva para Kant e uma nova forma de repensar elas, baseado na filosofia. Meus amores, Kant, ele critica essa dignidade humana acerca da natureza do homem. A vontade que move do ser humano para a ação, mesmo disfarçada de bons propósitos, como eu falei para vocês, acaba que indiretamente tem preferências individuais. É como se o homem, ele agisse mesmo de forma egoísta e ele se desvincula de boas vontades. Logo, essa ação, ela deve ser praticada por um amor ao dever. Ou seja, segundo Kant, essas ações, elas devem ser menos egoístas.
e elas devem se cumprir pelo dever puro e não por temor ou para atingir alguma finalidade. Então, dessa forma, meus amores, a dignidade humana, segundo Kant, ela é construída através da ação de dois componentes: a finalidade e a autonomia de sua vontade. Bom, eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre esse conceito de dignidade humana, segundo essas perspectivas, esses olhares. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês também sintam minha falta. Até a próxima aula. Beijo e não esquece de curtir o vídeo e compartilhar com os amigos.